Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Renato aqui da Igreja de Formosa. Mais uma vez estou feliz de poder louvar a Deus por mais esta rica oportunidade. E hoje nós vamos estudar agora o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, que é um capítulo muito importante acerca de todo o ofício sacerdotal de Cristo, de suas comparações entre Cristo e Melquisedeque, das comparações entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, e como Cristo se tornou o eterno sumo sacerdote de Deus. E aqui no capítulo 7, o autor nos diz quem foi Melquisedeque, um sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, alguém feito semelhante ao Filho de Deus. A figura sacerdotal de Melquisedeque agora é aplicada a Jesus. Isto ocorre porque a lei sacerdotal colocava apenas os filhos de Levi como herdeiros do sacerdócio, e o Filho de Deus, na verdade, é descendente da tribo de Judá. O autor aos Hebreus continua mostrando como e por que o sacerdócio de Jesus, segundo a linhagem de Melquisedeque, aqui é superior ao sacerdócio de Levi. Cristo foi nomeado pelo próprio Deus Pai como sacerdote para ser mediador de uma aliança superior e tornou ele como um sacerdócio perfeito e único para sempre. E nós vamos ver que esse Melquisedeque era considerado rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que esse se encontrou com Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis. Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, dos seus despojos ali, e, em primeiro lugar, o nome de Melquisedeque significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que é também rei de paz. Então esse Melquisedeque era uma figura tipológica de Cristo, a quem Abraão considerou tão grande ao ponto de homenageá-lo a ele, pagando-lhe ali os dízimos. A lei requer dos sacerdotes que os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o escritor diz no versículo 7 que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. Já no segundo caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, pagou esses dízimos a Melquisedeque por meio de Abraão. E pagando esses dízimos a Melquisedeque por meio de Abraão, Levi está reconhecendo que o sacerdócio de Melquisedeque, que representa o eterno sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio levítico. Aí nós temos até uma seguinte observação a entender, que muitas pessoas, muitos críticos do dízimo vão dizer que não há mais necessidade do crente dizimar depois que ele aceita Jesus, porque a partir do momento em que ele aceita Jesus, ele está se voltando aos rudimentos e aos princípios da lei. Mas aqui o escritor aos Hebreus está nos mostrando que antes mesmo que Levi existisse, que o sacerdócio levítico fosse instituído, o próprio Levi, na pessoa de Abraão, descendendo dos lombos de Abraão, havia ali simbolicamente pagado os dízimos ao Melquisedeque, o grande sacerdócio de Deus, grande sacerdote de Deus. E nós vemos então que o dízimo ele existe antes da lei, e depois ele também subsiste depois da lei. E essas controvérsias acerca desse assunto, acredito que já estão sendo minadas a partir do momento aqui que o escritor aos Hebreus nos traz essa comparação, que mesmo não descendendo da tribo de Levi, Melquisedeque ele recebe de um descendente de Levi o pagamento dos dízimos como uma forma de oferta e gratidão a Deus pelas vitórias que Abraão havia recebido. Então uma coisa que o escritor diz no versículo 11 é
que se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de levantar outro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Os judeus se apegam muito a essas questões acerca do sacerdócio levítico, não querendo aceitar o sacerdócio de Cristo. E aqui o escritor aos Hebreus ele se baseia mais ou menos em duas coisas. Na primeira, em provar que Cristo é o Filho de Deus. Na segunda coisa é provar que Cristo é também um sacerdote superior ao sacerdócio de Arão. Cristo aqui é comparado a Melquisedeque, porque Melquisedeque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de vida. E Cristo ele é eterno. O seu sacerdócio, o seu governo nunca se acaba. Cristo é um sujeito atemporal. Ele não depende do tempo para ele existir. Ele existe antes de todas as coisas. Por isso, o seu sacerdócio também é eterno e imutável diante de Deus. Mas a partir do momento que Cristo é agora comparado lá pelo escritor aos Hebreus como sendo um sacerdote ali da linhagem de Melquisedeque, a partir desse momento ele está revogando o sacerdócio da linhagem de Arão para estabelecer uma aliança superior através do sacerdócio de Cristo. Porque ele diz que certo é que quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Aqui no versículo 13 ele diz, ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor Jesus Cristo ele é descendente da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nunca havia falado de sacerdócio. O que acabamos de dizer ainda, segundo o escritor, é muito mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, imutável e incorruptível. Porquanto é afirmado por Deus que Cristo se torna então sacerdote para sempre, de acordo com a linhagem sacerdotal de Melquisedeque, não de acordo com a linhagem sacerdotal de Arão. A ordenância anterior, portanto, é revogada porque aquela ordenança ela era fraca, ela era inútil, ela não conseguia, na verdade, resolver os problemas do pecado e por isso ela foi substituída. A lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproximamos de Deus. E essa esperança superior é justamente a esperança de que Cristo agora, como perfeito sacerdote, ele não precisa fazer como o sacerdote daquela época fazia, de ter que todas as vezes oferecer os mesmos sacrifícios, buscando perdão pelos mesmos pecados, seguindo as mesmas formas, as mesmas liturgias antigas, porque Cristo, havendo morrido na cruz do Calvário, ele fez isso de uma vez por todas. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas Cristo se tornou sacerdote com o juramento, e o juramento é de Deus. A Bíblia diz aqui que o Senhor jurou e não se arrependerá, que Cristo foi feito sacerdote para sempre. Cristo tornou-se por isso mesmo a garantia dessa aliança superior. E nós sabemos que aqueles sacerdotes haviam sido escolhidos aos montes, porque eles, pela morte, eles eram impedidos de permanecer. Mas o escritor aos Hebreus diz que Cristo, como ele vive para sempre, ele tem um sacerdócio perpétuo, porque ele é plenamente capaz de salvar aqueles que por meio dele se achegam a Deus, porque ele vive para sempre como intercessor de cada um daqueles que se aproximam dele pela fé. E é de um sacerdócio, de um sumo sacerdote como esse, segundo o escritor, é que nós precisávamos, porque ele era um sacerdote santo, um sacerdote puro, um sacerdote inculpável, separado dentre os pecadores, feito mais sublime do que os céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque Cristo ele era sem pecado
e ele não necessitava de ficar todas as vezes oferecendo o sacrifício de perdão pelos seus próprios pecados. Mas ele agora pode, por Deus, diante de Deus, interceder por nós, para que nós venhamos alcançar o perdão. E isso ele fez de uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo. O escritor aos Hebreus nos diz que a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho como herdeiro para sempre. Então nós temos que tomar ali o grande cuidado de entender a importância do sacerdócio de Cristo, segundo o que Deus nos ensina. Muitos ainda estão presos aí ao sacerdócio levítico, estão presos ao que a lei ensina e estão perdendo a oportunidade de conhecer a Cristo como o eterno sumo sacerdote de Deus. É importante que nós venhamos basear a nossa fé naquilo que o Senhor ensina acerca de Cristo. Porque a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, demonstra que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo terreno anualmente para o dia da expiação, porque os sacrifícios realizados eram imperfeitos e passageiros, dando a entender que o caminho do santuário celeste ainda estava aberto, enquanto o primeiro santuário não fosse substituído pelo segundo. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que aquele tabernáculo tratava-se de uma alegoria para o tempo presente, sendo uma réplica do verdadeiro santuário de Deus erguido nos céus, antes mesmo da instituição do sacerdócio levítico e do santuário terreno. E agora nós aprendemos em estudos posteriores que quando Cristo deu o brado de consumação na cruz do Calvário, o evangelista Mateus nos informa que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, dando a entender que o santuário terreno, naquele momento, estava sendo desfeito para validar o santuário eterno, através do sangue derramado na cruz e garantir de uma vez por todas o acesso dos crentes ao trono da graça, prefigurado no tabernáculo antigo. Jesus, como nosso sumo sacerdote eterno, ao completar o sacrifício no altar do Calvário, ele, meus amados irmãos, dá-nos a prova viva de que o rasgar do véu não foi um ato humano, foi um ato divino. Ele trouxe uma liberdade antes impossível pelas fragilidades da lei, devido aos pecados que ainda não purificados por um sacrifício perfeito. Mas o apóstolo Paulo nos traz a informação de que o véu representava o seu próprio corpo, a sua própria carne, a morte de Cristo como Cordeiro de Deus, sua entrada no tabernáculo terreno. Por isso, nós fomos transformados também, nesta graça maravilhosa. O sacerdócio levítico, com todos os seus ritos, com todas as suas simbologias sacrificiais, era imperfeito, devido à necessidade de todos os dias haver os mesmos sacrifícios para perdão diário dos pecados. Nós entendemos numa visão muito ampla das Escrituras que este era apenas uma representação do perfeito e eterno sacerdócio de Cristo, cujo sacerdócio, o sacrifício feito, foi feito de uma vez por todas, alcançaria o perdão dos crentes, do presente, do passado e também do futuro. Então nós temos, meus amados, aqui a brilhante revelação da comparação do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico e do sacerdócio levítico com o sacerdócio de Melquisedeque e da comparação do sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo. E esta é uma oportunidade para que nós possamos reavaliar muitos conceitos judaicos que nós aprendemos. E o próprio apóstolo aqui, escritor aos Hebreus também, ele ensina justamente que agora o povo judeu deve olhar para Cristo com uma nova perspectiva, que devem olhar para Cristo agora com fé, na certeza de que ele suplantou aquele antigo sacerdócio e que agora ele vive para sempre para interceder pelo povo de Deus por causa da autorização que ele recebeu para se tornar o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E ele agora, como filho, não é apenas o Salvador, mas ele agora é o mediador de uma nova aliança, de uma nova causa diante de Deus. E agora isso se reveste de uma esperança superior,
de uma busca de paz mais intensa na presença de Deus, de ter uma consciência confortada pela graça de Deus, é em saber que um sacerdócio foi suplantado para que o perfeito fosse estabelecido. Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele imediatamente sobe aos céus, oferece o seu sangue diante de Deus para a purificação dos nossos pecados. E depois ele nos apresenta também com ele, como a sua igreja, como seu corpo místico e vivo, para nos dar a garantia do penhor, da redenção e da boa obra que ele realizou na cruz do Calvário. Dito isto, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, dizer para os irmãos que estou muito feliz de ter participado com os irmãos aqui na gravação desses estudos e espero encontrar com os irmãos em uma nova oportunidade. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, cresçam na graça, no conhecimento e na fé, e eu tenho certeza que a vitória é nossa pelo sangue precioso e pelo nome de Jesus.